Olá, gente! Seja bem-vindo ao segundo Projeto Lude Responde, onde eu convido, uma pessoa da minha audiência que quer fazer uma pergunta aqui para mim, certo? E vai fazer a pergunta que muito com certeza vai ajudar você no seu negócio, certo? Então, hoje é o segundo. Eu espero que você tenha gostado do primeiro. Eu espero que você permaneça aqui na live até o final, porque até a gente começar a ajeitar, se apresentar, a gente sempre dura aí uns 15, 20 primeiros minutos e o negócio mesmo, o segredo, vai chegando para os últimos 30 minutos. Então, pare de ficar entrando e saindo, permaneça. Boa noite. Você está abrindo agora esse IGTV, também permaneça, porque eu tenho certeza que as dicas e essas não dicas, mas informações técnicas que muita gente não te conta, porque é o segredo da gestão, você não encontra no curso. Eu tenho certeza que eu vou te encontrar aqui. Quer dizer, você vai encontrar aqui. Então, é o segundo Lude Responde. Caso você esteja aqui, se sinta estimulado e quer participar também, é só mandar um inbox pra mim e agendar. Não tem dia certo, porque a gente sabe que às vezes a audiência não pode. Hoje a gente está entrando um pouco mais cedo do que ontem, certo? Então a gente está só esperando a pessoa que fez a solicitação, que quer ter esse tempinho aqui comigo, tá? Ontem foi 1h30, bastante informação com a Anabelle, ainda lembro, né, o nome dela, claro, a gente tá sempre em contato aqui. Eu espero que eu não lembre mais o nome de tantas pessoas que venham fazer a solicitação, porque a intenção aqui, uma hora dessa, realmente é te servir, é te entregar. Eu não vou medir esforços para te mostrar o que eu sei. Se você fizer uma pergunta que eu não saiba, eu vou dizer, eu não sei. Mas pelos meus 13 anos, muito provavelmente, o que você viveu ou está vivendo, eu já vivi também. E eu vou dizer exatamente como eu solucionei. E aí você pode replicar no seu trabalho. Certo? Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos esperar. Assim que a nossa convidada, que na verdade ela também, ela solicitou entrar, a gente começa a perguntinha. E caso vocês já tenham perguntas, Ludmila, eu tenho algumas perguntas, eu queria fazer parte, mas eu ainda me sinto envergonhado, eu não tô pronto para fazer uma live, colocar meu rosto aqui, eu sou um pouco envergonhada. Então coloca nessa caixinha de pergunta, onde tem a interrogação, tá? Porque na interrogação eu não perco a sua pergunta, porque como eu não consigo, quando eu começo a falar, gente, não sei se vocês já perceberam, eu sou alucinada, eu não consigo enxergar os comentários de vocês. Então, para que eu não perca as perguntas e a interação, que seja um comentário, seja alguma coisa que você conviveu e viveu, que é igual ao comentário da participante, preencha aí nessa interrogação, certo? Coloca na interrogação que pronto, a Jéssica já chegou. Jéssica, faz uma solicitação para mim, por favor, para eu te ver aqui. Caso você não consiga, eu vejo aqui. E a gente já vai iniciar com a perguntinha. Hoje a gente vai tentar ser batido, que ontem foi 1h30. Vamos fazer durante 1 hora para ficar certinho. Então, não fica cansativo para você que está assistindo o vídeo, certo? Então, 1 hora o Projeto Lude Responde para não se prolongar muito, certo? É isso, gente. É isso. Não existe cabelo roxo, gente. O cabelo é aplicativo, é um filtro do Instagram. Se você não viu ainda, é só você ver meu story hoje. Olhe meu story e baixe o filtro lá e você também vai ter o cabelo roxo. Mas, quem sabe, né? Eu venho a pintar o cabelo de roxo. Eu amei. Eu acho que as pessoas gostaram também. Eu obtive bastante retorno por causa desse cabelo. Muita gente entrou em contato comigo achando que eu estava fazendo. Jéssica, vamos lá, faz a solicitação pra mim. Eu vou fazer então aqui, deixa eu ver se eu te acho. Aceita aí, Jéssica. Olá, Lude! Oi, Jéssica! Boa noite. Tudo bem? Ai, vocês nem sabem a alegria. Temos, Eu... temos uma companhia mirim aqui. Que bom! Deixa deixa ele aparecendo, que eu gosto de companhias. Ele vai aparecer mesmo, porque ele é aparecido, ó, dando tchau. Ô, Jéssica, me fala primeiro Ah, qual é a tua cidade, porque ontem eu fui surpreendida com a Anabelle, que é de Recife, conheci pelo sotaque. Tu é de onde? eu sou de São Paulo, São sou da Paulo. capital. São Paulo, capital. Tu é técnica de segurança? Eu sou estagiária.
Mas ainda. tá fazendo o curso. Tô fazendo eu tô fazendo técnico. Eu comecei o técnico em julho, Tá. Tá gostando? bem recente. Tá gostando? Tô adorando. Tá superando as expectativas. Deixa eu abrir pra Que você. bom, Tá superando as expectativas. bom, se tu começou em julho e tu já tá por aqui, internet já mostra que tu tá interessado e que tu vai longe, viu? Porque muita gente, quando começa, só vai deixar para buscar mais capacitação quando já tá no mercado de trabalho, né? Já aperreado. E tu já tá estagiando Sim, e já tá, né, envolvido aqui com conteúdo online, digital, gratuito. Que bom, sim. que bom. Eu já quero, É, já quero. eu procuro estudar. Fala, pode falar. Eu procuro sempre acompanhar algumas pessoas que já trabalham na área, tipo você, algumas pessoas que são as estrelinhas, né? Quem a gente ouve os relatos reais, né? Da vida real do técnico. É, Não. a intenção é essa mesmo, assim, e quem conhece sabe que essa é uma das grandes características que eu tenho, assim, eu não sou nada formal, né? Assim, eu tive muito chefe Uhum. da CLT, quando eu trabalhei CLT, eu tive muito chefe que reclamava, porque eu não sei ser formal. Eu sou muito prática e eu gosto de trazer a realidade, né? Essa coisa de ficar no mundo do livro, acho que não é muito real, não, porque quando você vai para o campo de guerra mesmo, vai para o trabalho, você não pode botar a norma debaixo do braço, porque não é isso que o teu chefe quer, né? Não é Não. uma pessoa que ele quer um gestor, e é isso que eu pretendo nas redes sociais. Transformar a audiência em verdadeiro gestor, porque é só isso que vai fazer você ter autonomia, ter sempre aumento, promovido, trabalhar e ser bem reconhecido, não só financeiramente, mas também ser reconhecido pelo teu chefe. Pô, a Jéssica é uma boa funcionária, tá sempre fazendo parte, te chamando para as reuniões, e tu não ser tratado feito lixo, como muito profissional, não só na área de segurança do trabalho, mas outros profissionais são tratados feito lixo. Por quê? Porque não se coloca como verdadeiro gestor, né? E é o que eu falo todo dia aqui nas minhas redes sociais. Vista a camisa do verdadeiro gestor, se capacite, que não vai ter outra saída para você. O seu líder imediato vai te reconhecer como isso, vai te dar voz. E está indo pelo caminho Sim. bom, gente. Estagiária com tão pouco tempo e eu te vejo sempre aqui, imagino que tu deve seguir outras pessoas, e é isso mesmo. E aí, Jéssica, eu quero que hoje, se tu tiver mais de uma pergunta, ótimo, né? Vamos ver o nosso. Uhum. A gente começou a medir, vai fazer 10 minutos só que a gente está online. O tempo passa muito rápido, mas eu quero que você faça aí, fique bem à vontade para fazer que pergunta for, tá, gente? A gente não. Eu não quero fazer com ninguém aqui, eu quero combinar pergunta, eu quero que realmente seja um bate-papo, porque eu não quero nada Sim. engessado e mecanizado. Então, traga a pergunta aí que vi na sua cabeça e se sinta bem à vontade. Não fique pensando, essa pergunta é besta, não é? A pergunta Sim. a mais simples possível, vai ajudar as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, tá, Jéssica? A minha primeira dúvida foi de um vídeo, acho que foi de uma live, foi de um post que você fez essa semana, inclusive. E eu fiquei com uma cara de interrogação. Eu falei, gente, nunca vi isso na vida. Eu estou estagiando numa empresa de consultoria de segurança, uma empresa bem reconhecida aqui em São Paulo. E eu faço parte da editoração, né? Então, eu ajudo na elaboração dos documentos de PPRA, de LTCAT, laudos, enfim. E aí, quando você falou assim, tem que dar uma olhada no PPRA sobre o Covid, eu falei, gente, como assim? Que eu nunca vi isso. E eu quis entender melhor, né? Eu até te mandei uma pergunta, falei, nossa, Lud, como assim? Olhar o PPRA sobre Covid e tudo mais. E aí eu perguntei para uma outra colega minha de trabalho o que ela achava sobre isso. Falei, meu, por que a gente nunca mencionou em nenhum PPRA sobre isso e tudo mais? E eu queria entender um pouco como isso pode ser feito, né? Porque, quer queira ou não, a gente está no meio de uma pandemia que, né, vai levar um tempinho ainda para a gente se normalizar, né? De certa forma, se é que isso é possível. E eu queria entender como que isso se dá. Porque eu acredito que dentro da empresa o controle é de um jeito, né? Essa a administração disso é de um jeito,
Mas na consultoria, eu não sei como isso se dá. Então, essa é a minha principal dúvida. Tá. Então, vamos lá. A pergunta, só para te relembrar, né? Foi uma caixinha de pergunta, eu botei, e alguém fez essa pergunta. Ah, Ludmila, eu posso fazer um teste de... Eu posso solicitar aos terceiros um teste de Covid para fazer a contratação, a subcontratação? E aí, a partir disso, eu respondi, toquei no assunto do PPRA e você me perguntou, né? E aí foi quando surgiu o convite para você fazer a pergunta ao vivo, porque eu tenho certeza que ia servir para muita gente. Então, Jéssica, o que acontece? Assim que a pandemia entrou, a gente entende que saiu o page, né? E houve aquela confusão de pode ser um acidente, doença ocupacional, ou não é, ou não é. Aí teve sim, primeiro foi, depois não. Sim, pode ser. Mas a verdade existe um vírus por aí. E o vírus, ele pode dado por você, que é uma profissional e tem um empregatício, como ele pode estar ali no ambiente de trabalho, porque o vírus, quando iniciou lá em março, essa pandemia aqui, que foi considerada pandemia, a gente não sabia de nada. A gente, sim, até a gente nem saiu, eu não sei se tu lembra, mas em março a gente era recomendada não usar máscara, tu lembra? Em março, a televisão dizia, não use máscara, porque senão vai gerar uma confusão, as pessoas vão ficar em pânico. E aí, depois de alguns meses, não, agora você tem que usar máscara. Então, por que isso? É coisa errada? É certo? Não. É um vírus novo e os infectologistas, as pessoas especialistas em doenças infectuosas, enfim, com doenças que são fáceis de contaminar, elas estavam estudando e a gente estava ali, né? Quando foi autorizado, não, você tem que usar o álcool em gel, lavar as mãos e usar uma máscara. Veja bem, no momento que volta aos trabalhos, os escritórios estão abertos, todos os documentos de prevenção de risco têm que ser renovados. Então, por exemplo, não era o meu caso, mas apareceu novos clientes. Eu não tive que renovar nenhum, porque já tinha vencido. Mas os novos clientes que eu fiz PPRA em plena pandemia, eu, inclusive, na hora de elaborar, eu fiz o comentário, conversei com cada um falando, olha, essa nova inclusão aqui, você tem que ser obrigatório, passa a ser um EPI. Mas por que, Ludmila? Porque é um vírus e é um risco biológico, né? No momento que você tem um risco biológico, você tem que inserir isso. Ah, mas eu sou escritório, Ludmila, eu passo o dia sentado. Na hora de fazer a análise ambiental, a análise de risco ambiental, antigamente eu colocava nenhum risco, né? Porque você não bota risco ergonômico, não bota risco físico e não bota risco biológico. Não, a partir da pandemia você tem que inserir sim o risco biológico, porque ele está ali constante. É pandemia. No momento que você coloca que a gente está decretado uma pandemia no Brasil inteiro e no estado, então você pode, inclusive no seu PPRA, eu te recomendo você buscar qual é o decreto do seu estado. Você é de São Paulo? Busque no Google qual é o decreto do seu estado que o João Dória, né, que é o João Dória, estabeleceu que vocês estão em pandemia. Então você vai botar no PPRA dos seus clientes o número do decreto do estado de São Paulo, que sim, vocês estão na pandemia e por isso eles estão, eles estão expostos o tempo inteiro ao risco do vírus, do coronavírus. E aí você coloca toda a parte, né? Como que pode ser isso, com máscara o tempo todo, ele tem que usar, é obrigatório usar. Se ele se negar, ele pode receber advertências, e aí ele vai ser um formato de EPI igual, tá, Jéssica? Se ele insistir em não usar, toda vez que tu encontrar o funcionário, ele tá sem fazer uso, ele pode, inclusive, ter uma justa causa. Por quê? Porque se ele contrair esse vírus e ele contratar um advogado e ele comprovar que lá no teu ambiente de trabalho, naquele PPRA que tu fez, lá, ele vai buscar, aí o advogado vai falar assim, me dê o PPRA dessa empresa que você tá dizendo que você pegou o vírus lá. Aí o cara vai pegar o teu PPRA que tu emitiu. Tu não assinou, mas tu fez parte da colaboração, né? Aí ele vai pegar o PPRA e ele vai dizer, meu Deus do céu, nesse programa de prevenção de riscos ambientais, o engenheiro e o técnico de segurança não fala nem para a pessoa que tem que ter álcool, que tem que lavar as mãos. Então, assim, você não quer inserir dentro... O meu PPRA, eu coloco dentro da análise, dentro do quadro de risco. Mas existem pessoas, eu já vi PPRA que você coloca no final, tipo um anexo, onde você coloca recomendações por causa do decreto tal da Anvisa, da saúde, do ministro, enfim, do ministro,
da Secretaria Federal, né? Do governo federal. E aí você coloca lavar as mãos, colocar álcool em gel em cada ponto do trabalho, obrigatório uso de máscara enquanto tiver o trabalho. Aí tu pode perguntar assim para mim, mas Ludmila, os PPRA já estão lá, que eu acho que foi isso que eu entendi um pouco da tua pergunta também. Os PPRA já estão lá. Como eu faço? Você entra em contato com cada cliente seu que está com o PPRA vigente e faz a troca, faz a atualização. De mim, eu vou cobrar? Não. Eu não cobraria, porque é uma atualização que está dentro da tua assessoria, né? Você fez o Sim. PPRA, você solicita o PPRA, e aí você, na verdade, vai fazer uma atualização dele. O que é atualização? Você vai criar mais uma página, né? Eu te indico tu criar mais uma página e depois atualizado na data tal, por causa do decreto da pandemia que nós no Brasil estamos vivendo e tal, e colocando recomendações. Agora, isso é muito importante. Eu tive alguns PPRs que passaram pela minha mão, feito por técnicos de segurança que me contratam para assinar, que quando eu olhei, eu falei, tá reprovado. Não, Ludmila, por que meu PPRA tá reprovado? Porque você não menciona o coronavírus em nenhum momento e a gente está em plena pandemia. Então, aconteceu também, eu também presto serviço assim de técnico de segurança aqui e não tem engenheiro responsável. E aí os técnicos me conhecem, me chamam, mandam o PPRA para mim, eu avalio ele, leio, olho tudo e depois eu assino. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, esse teu PPRA aqui, me desculpa, tu tá fazendo assim. Ele falou, Ludmila, qual é o erro? Eu falei, tá muito errado, tu tem que considerar o coronavírus e colocar as recomendações, porque se houver algum problema lá e o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, algum advogado porta de cadeia querer confusão com esse terceiro, ele vai te chamar como responsável. E assim, como eu tô assinando como engenheiro, então eu vou pedir para tu colocar. Aí ele pegou, refez, me mandou, eu olhei, ficou bem feitinho, realmente o PPRA dele é bem organizado. Eu falei, bicho, agora eu aceito, vou assinar. Daí eu assinei e emiti um ART. Então, assim, para emitir um ART de um PPRA hoje, em plena pandemia, eu não assino sem ter uma recomendação, sabe? A recomendação que eu te faço é solicite, entre em contato com os prestadores, com os contratados de vocês e faça uma atualização. Faça uma atualização e crie mais uma página e envie. Fale, registre, fale que eles são obrigados a usar máscara, comunica, se necessário, se você achar necessário também, solicite uma visita em loco, se for obra, se for alguma coisa assim, e aí converse com o técnico, se houver. Caso não tenha técnico, vocês são o técnico de lá, faça um DDS falando sobre a obrigatoriedade de usar máscara, porque isso é um EPI, desde o momento que vira pandemia, se transforma no EPI, então EPI é obrigatório usar enquanto estiver ali trabalhando, né? Existe um vínculo empregatício. Então, assim, eu gosto das coisas muito bem redondinhas, sabe? Para não ter depois Sim. desculpa dizer assim, foi engenheiro, foi o SESMIT, foi o técnico de segurança que não soube fazer. Entendeu? Então, sobre o PPRA, eu sou muito criteriosa no que eu escrevo, porque isso é um documento contra você. No momento que você escreve, o PPRA ele passa a ser um documento muito sério contra você. E, rapaz, tudo que eu tenho é o meu registro. Se eu perder meu CREA, eu vou trabalhar em quê? Eu adoro segurança, então eu não posso perder meu CREA. Eu tenho que fazer um documento muito bem feito, onde nenhum juiz de direito vai entrar em conflito com o que eu escrevi. Então, essa é a minha recomendação que eu fico sobre o PPRA. E eu acho que assim, pelo que eu percebo, né, as empresas elas fazem todo um planejamento, programa de ação, tudo isso baseado nesse documento. Então, se você faz um documento meia boca, É, vai ser um trabalho dentro da empresa elaborado meia boca, né? Então, quando você falou do Covid, eu lembro que logo que eu entrei, comecei a ter mais familiaridade com os documentos, eu achava estranho isso. Porque eu falava, nossa, né? Como que a gente está em meio a uma pandemia e a gente não vê? Tanto que, assim, eu acho que teve um documento que eu vi, que eu acho que o cliente pediu para colocar uma menção sobre o Covid. Só que, assim, ele não entrava como risco. Ele entrava, eu acho que falava até algo sobre o decreto, algo assim e algumas orientações sobre a prevenção, né, que deveria ocorrer dentro da empresa, mas era uma menção assim que passava muito despercebido no campo de risco
não tinha, enfim. Foi a única vez que eu vi, depois que a gente se falou, eu fiquei tentando lembrar se eu já tinha visto em algum documento, né? E eu me recordei que eu vi em apenas um, porque o cliente pediu para incluir essa menção sobre o Covid. E é o que você falou, se eles têm que usar o EPI, você tem que mencionar o porquê do EPI e o porquê do risco, né? Então, eu acho que é algo que eu vou levar esse questionamento para o meu coordenador e entender o porquê que isso acontece, por que não acontece, se os clientes não querem, porque às vezes, né, tem isso também, do cliente não querer que É, funcione, enfim. boa questão também. É interessante também ver esse lado, porque às vezes o cliente ele é muito exigente. Ah, não pode isso, não pode aquilo. E realmente tem casos e casos, né? Você fez uma pontuação bem correta, né? Você tem que falar, né? No seu caso, você é estagiário, fala com o seu coordenador e ele vai pontuar. Se ele disser não, eles confiam totalmente com a gente, eu recomendo que sim esteja. Por quê, Ludmila? Porque eu entendo que é uma pandemia, eu entendo que todos nós estamos se arriscando com esse vírus. No momento que eu saio de casa e que eu boto uma máscara, acabou-se. Eu não tenho mais controle. Eu tenho controle de dentro da minha casa, Jéssica, porque eu sanitizo, porque eu lavo minhas mãos, porque aqui eu não entro com sapato, eu tiro o sapato lá fora. Eu lavo as patas do meu cachorro com álcool antes dele pisar no chão. Então, assim, aqui dentro de casa eu tenho um controle que eu não tenho um vírus. E olhe lá, porque eu peço delivery. Então, a comida que vem de delivery é ilusão da gente, porque por mais que a gente limpe, pode ser que em algum momento esse vírus, né, ele entre. Então, assim, a gente tenta controlar dentro de casa, mas no momento que você bota o pé na rua, por mais que você esteja de máscara, você já está ali. Qual é a única forma de você evitar o vírus, segundo o infectologista? Usando a máscara. Então, você tem que colocar no PPRA, já que é um programa de risco ambiental e o cara está trabalhando, eu entendo que seja um EPI para ele, é obrigatório, né? Obrigatório. Sim. Por que é obrigatório? Por que é obrigatório? Porque, veja, se ele está trabalhando, ele está cumprindo com um contrato de trabalho, né? Então ele não pode sair lá, não. Ah, olha, Jéssica, tchau, eu estou indo para o almoço, não volto mais, porque sou eu que tomo conta da minha hora. Não, ele está cumprindo um contrato de trabalho. Então, no momento que ele cumpre um contrato de trabalho, se tu perguntasse para ele, ô João, tu prefere no meio da pandemia, tu tá aqui trabalhando ou tá em casa se guardando do vírus? É óbvio que ele ia dizer que tá preferindo ficar em casa, né? E recebendo. Então, se é um contrato de trabalho e ele está exposto ao risco, ele tem que ter pelo menos é, o direito de estar coberto pelo PPRA, onde tem um plano de ação. Ah, tá. E o que tu vai fazer isso, Ludmila? O que tu vai fazer para prevenir esse risco do Covid, do coronavírus? Eu vou dar gel para ele, álcool em gel. Então, a própria empresa tem que fornecer álcool em gel em todos os pontos. Tem que fornecer a máscara, porque às vezes são funcionários muito pobres, que não tem condição de comprar a máscara. Então, você fornece a máscara. Eu conheço várias empresárias. Ontem mesmo eu estava aqui fazendo a unha, antes de ontem, e tem uma cliente lá que ela tem mais de 10 lojas. E lá ela disse, é a gente que fornece todas as máscaras. E a loja sanitizada, uma vez por mês, todas as lojas do grupo dela. Então, assim, ela com certeza o PPR, eu não faço PPRA dela, mas com certeza o PPRA dela deve ter isso, que ela tem que sanitizar, que ela tem que entregar as máscaras para os funcionários. Então, isso é um risco, tá, Jéssica? Se os PPRAs de vocês não tem nada, sugiro fortemente, porque a gente não sabe o dia que o decreto vai ser retirado, então antes tarde do que nunca, sabe? Sim. Ah, igual ontem eu estava assistindo a sua live com a outra convidada, não me lembro agora o nome dela, e você falou uma coisa que é muito real, assim. Às vezes eu troco alguns e-mails com os clientes e eles realmente esperam um respaldo de orientação, de muita coisa da nossa parte enquanto consultoria, né? Tanto que antes de eu assistir, eu até estava conversando com essa minha amiga, eu falei, ai meu, né, tô com algumas questões, até perguntei para ela sobre o Covid e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, porque quando você estuda, você tem uma visão como se você trabalhasse dentro da empresa, né, como técnico. E quando você trabalha numa consultoria, é diferente, né? E aí eu sempre ficava assim, putz, qual que é real o papel da consultoria dentro da empresa? E aí depois que eu assisti a live ontem, você falou exatamente disso,
muitos clientes, mesmo tendo técnico, mesmo tendo um SESMIT muito bem elaborado e formado, eles esperam um respaldo muito grande da consultoria de muita coisa. E se você não presta esse serviço com, sei lá, o mínimo de excelência, a empresa já vai estar perdendo ali. É um ciclo. E aí, assim, até você chegar ali no funcionário que está ali, efetivo, exposto, dá um medo, assim, às vezes, né? A gente pensa, fala, cara, tipo, se eu deixar de fazer uma coisa aqui, o cara lá na frente vai estar sofrendo algo que pra gente às vezes é inimaginável, né? Mas é um impacto muito grande. Jéssica, bem, ótimo tu lembrar esse comentário que eu fiz ontem na live. Porque assim, eu também já fui CLT, eu também já fui gestora, eu também tinha uma empresa de consultoria, mais de uma trabalhava, porque eu não conseguia abarcar tudo. Então, existiam algumas coisas que eu contratava. Eu era autorizada pelo meu chefe e dizia, Ludmila, pode contratar isso aqui, porque realmente não tem condição de tu fazer isso sozinha. E aí eu contratava. Uma dessas coisas era o PPRA. O meu PPRA não era eu que elaborava, das empresas que eu contratava. Mas veja, eu preciso avaliar o PPRA, eu preciso avaliar. E outra coisa, o mesmo consultor meu que fazia o PPRA, ele me acompanhava, ele era meu assessor nos passivos trabalhistas, que sempre tem, né? Quando a empresa é muito grande, existem as reclamações trabalhistas. E por ele ser o elaborador do PPRA, ele ia junto comigo. Então, assim, a gente espera, quando a gente contrata, a gente espera o nome que, quando eu te contrato, Jéssica, tu sendo assessora e consultora, é assessoria e consultoria. Então, a assessoria quer dizer que tu vai me assessorar. Então, eu estou contratando algo que tu é especialista. Então, no momento que tu é especialista, tu tem que estar suprido de tudo. E se tu não tiver, eu vou te trocar, né? Porque o mercado tá cheio de consultor, né? A gente sabe se eles são bons, tá cheio. Então, assim, sabe qual é o erro do consultor? Qual é o erro o que eu vejo, o maior erro das empresas de consultoria, e principalmente agora que tem esse boom de consultoria de segurança do trabalho, tem crescido muito, e pode ser que cresça mais ainda, caso esse SESMIT realmente seja terceirizado. Nada contra, mas assim, o meu medo é que realmente os consultores não saibam o papel deles. O papel é exatamente o que eu falei ontem. Tem que ser dado um trabalho de excelência. Porque, veja, talvez você fica... Talvez não, muito provavelmente a maioria dos consultores fica com medo, receoso, tem um receio de tomar uma atitude e de fazer assim, olha, isso aqui não pode, porque fica com medo de perder o cliente. E, na verdade, é totalmente ao contrário, Jéssica. Se tu tomar atitude e falar, ei, eu quero uma reunião com você, o cara vai olhar para ti de outra maneira e vai dizer, rapaz, a Jéssica realmente é a minha assessora. Vou te dizer aqui, vou falar aqui para vocês. Ela estava aqui, eu não sei se ela permanece. Se ela estiver ao vivo, ela vai me falar. Ontem eu fiz essa live com a Anabelle, que é técnica de segurança, e ela é a própria ela é a própria consultora, né? A empresa é dela. Só que ela é iniciante. E ela fez o que eu falei ontem. Ela já fez. E ela, surpreendentemente, já falou que o dono da empresa geral falou, eu quero uma reunião com você terça-feira. Agora, você imagina ela tá aí presente. Você imagina o quê? Que ele vai esperar uma reunião com a pauta muito bem feita. Por quê? Porque ela é assessora de segurança. A potência disso. Jéssica, quando você é contratada como assessora de segurança, ele espera de você a atitude. Ele espera de você que você saiba a lei toda. Você não precisa decorar, mas tem o Google, tem a tua literatura em casa, que eu acredito que tu tenha, as normas. Então, tu precisa ter uma atitude para dizer, eu preciso fazer uma reunião com você e mostrar quais são as dificuldades que você vai ter caso você continue errando. Depois da live, e hoje de manhã, uma pessoa que estava na live ontem, também não sei se ela está aqui, uma menina também, uma mulher, ela mandou uma mensagem aqui, só que eu não consegui responder. E aí ela mandou a mesma pergunta para mim. Ludmila, é o seguinte, eu mandei uma pergunta para ti ontem na live e eu quero muito que tu responda. Eu acordei com essa pergunta. Eu falei, oi, pode falar. Ela disse, eu tenho um amigo que ele é estagiário, assim como você, Jéssica. Só que ele trabalha numa empresa, não é consultoria, é uma empresa privada. E o chefe falou para ele que não vai abrir a CAT do acidente, que o cara tá afastado por 7 dias por uma fratura, e que ele já vem fazendo isso outras vezes e ele não sabe o que faz. Veja, acontece muito isso. Eu falei, olha, o caso é o seguinte, o cara é estagiário. Quando ele é estagiário, ele não tem muita voz. Então, das duas, uma. Nenhuma, na verdade. Ou ele fica
denuncia para o Ministério Público, porque eu denunciaria. Eu denunciaria um cara desse que vem esconder acidente de trabalho, né? Então, mas como ele é estagiário e não tem poder de ação para sentar e explicar. Agora, assim, quando você é um técnico de segurança, a sua obrigação, não só quando você é consultor, tá? Mas quando você é CLT. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Jéssica. Eu fui durante 10, 12 anos, sempre fui privado, sempre fui engenheira, gerente de segurança. E tinha minha equipe de técnico de segurança. Então, assim, quando eu contrato um técnico de segurança, Jéssica, eu não espero que eu saiba de tudo, não. Eu espero que um dia o técnico possa sentar e dizer, Ludmila, essa situação aqui eu faria desse jeito. Eu posso fazer? Claro que você pode, o jeito tá certo. Então, assim, eu nunca fui o dono da verdade. Quando a gente contrata técnico de segurança, eles também têm que criar soluções. A gente não contrata robô. A gente não contrata robô. Então, a mesma coisa. Quando o teu cliente te contrata, Jéssica, ele tá esperando que você crie a solução para ele. Que você diga qual é a lei. Não que ele espere que você diga assim, tudo amém para ele. Tu tá entendendo? Mas parece óbvio o que eu tô dizendo. Você sabe, você levantou esse assunto. 99% da consultoria de segurança do trabalho vai empurrando com a barriga, mesmo sabendo que o cliente está errado, por medo de perder o cliente. E é ao contrário, né? Você tem que mostrar que você é especialista. Ou às vezes, como eu já vi, assim, de ser amigo do dono da empresa, e aí tem aquelas trocas de favores, enfim, eu acho que tem um pouco de tudo, assim, né? Verdade. Mas e ontem, até quando eu estava conversando com essa colega de trabalho sobre esses assuntos, ela falou assim, eu acho que você está passando um pouco pelo momento revolta que eu passei e tal. Eu falei, não, eu acho que não é nenhuma questão de momento revolta, mas da gente ser crítica com o trabalho que a gente faz, porque a gente precisa aprender com isso, né? A gente precisa aprender como fazer o negócio da melhor maneira. E se a gente não olha com esse olhar crítico para o que a gente está fazendo, para o impacto, a gente não consegue melhorar, né? O que a gente está fazendo. Eu acho assim, Jéssica. Acho não, tenho certeza. Pelo pouco que eu conversei contigo aqui, pelo que tu tem de área de segurança, né? Estudando ainda, estagiário, eu tenho bastante experiência, não só de trabalhar, mas de seleção. Já fiz muita seleção, já trabalhei com muito técnico de segurança nessa minha vida. Centenas deles. Eu te falo bem aqui, tu tá indo por um bom caminho, sabe? Você tá bem pelo jeito que tu falou, pela tua busca. É exatamente isso mesmo. Você tem que ser incessante, você tem que perguntar, você tem que se incomodar, porque as pessoas que se acomodam, elas não vão muito longe, tá, Jéssica? Então, você tá certo mesmo, você tá perguntar. Os comentários que você fez aqui, totalmente pertinente, né? Em nenhum momento você foi aquela pessoa. O que eu vejo também, ou é 8 ou é 80 do Texas. Você acha que é polícia, né? É difícil você encontrar um que é meio. Isso você só consegue a longo tempo. E eu tô vendo você tão recente ainda, eu já tô te vendo uma menina tão assim, consciente, né? Que você também não pode empurrar com o pé. Tem a questão do cliente, você tem que conversar com o cliente. Gestão é isso, tá? Gestão é isso, Jéssica. Se você tem visto meus vídeos, eu tô sempre falando que o pilar principal da gestão, ontem eu comecei a live com a Anabelle ontem falando sobre isso. O principal pilar da gestão é a comunicação. Você tem que se comunicar com o cliente. Se comunica com o cliente. Sobre o PPRA, fala com o teu coordenador, porque pode ser que ele já tenha se comunicado e o cliente tenha pedido essa loucura, né? Para não inserir o coronavírus no PPRA. Caso tenha sido isso, você se cala, né? Porque você é estagiário e tem que se calar certas vezes. Mas foi uma escolha deles, né? Mas assim, mas sempre perguntar, sempre se comunicar com o cliente. Gestão é comunicação com as partes interessadas. É muito, muito bom, muito bom, muito bom. Você vai ter... E outra dúvida que eu tenho, assim, foi de uma conversa que eu acompanhei com um dos técnicos lá. Na verdade, era uma quase reunião que eles estavam tendo, falando sobre EPI. E eu acho que eu nunca tinha lido sobre isso. Até dei uma olhada na ANR, pode ser que eu tinha deixado passar alguma coisa, que falava sobre a higienização dos EPIs. Ele estava falando que na percepção dele, a empresa precisaria orientar. Eu acho que era até com relação à máscara. E falava sobre higienização e tudo mais. E
E aí eu fiquei meio curiosa sobre isso, dei uma olhada, mas acabei não achando nada que falava sobre essa questão da higienização dos EPIs, que, sei lá, é algo que era totalmente novo para mim. E eu não sei como que isso funciona. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso também. Ainda mais agora em tempo de pandemia, você tem que trocar a máscara. Bom, a higienização dos EPI é no sentido geral, né? Não tem, assim, tu tá perguntando no sentido geral, né? Não por causa da pandemia. Qualquer tipo de EPI, né? Todos eles precisam ser higienizados. Existe na NR6, né? Que é de EPI, NR6. Na NR6, ele explica direitinho lá essa questão da higienização. Inclusive, a empresa, ela tem que deixar de fácil acesso não só o local para você lavar, como também os armários para você guardar, né? Então, por exemplo, digamos que o cara é soldador, que foi o que eu trabalhei numa intensidade maior ao longo de 6 anos. Então, assim, você entrega uma proteção respiratória que é cara, às vezes 300, 500 reais uma proteção respiratória. Então, no momento que você entrega, você faz um fit test, você cumpre todo o procedimento daquele teu PPR, que é o Programa de Prevenção Respiratória, que é coordenado pelo médico, provavelmente o médico de trabalho. E aí você faz o fit test, entrega para o funcionário, treina ele, né? Você tem que participar de um treinamento também, não é só entregar o EPI. Entrega essa proteção respiratória, entrega os filtros de acordo com o risco. Então, tudo isso está no PPRA também, né? Além do PPR, está no PPRA. Do que é o PPR também, né? Essa máscara ainda é mais... A máscara de prevenção de proteção respiratória, no caso de um soldador, de um pintor, ainda é pior, ainda é mais sério. Porque você não entrega só um armário, você tem que ensinar ele a colocar no plástico, dentro de um saquinho, né? Enfim, eu não sou especialista nessa parte, mas eu sei o básico, né? E assim, o lavar, você tem que falar do treinamento. Quando eu fazia isso, os treinamentos de lavar, eu dou no treinamento de integração e o treinamento de NR1, que é o treinamento da ordem de serviço. Então, quando você contrata o funcionário, você faz a integração e tem um módulo na integração que você fala especificamente da ordem de serviço. E na ordem de serviço, você coloca lá que ele é obrigado a cuidar do seu EPI. O dever dele, segundo a NR1 e a NR6 também, é cuidar do seu EPI. E dentro de cuidar existe a higienização. Ah, Ludmila, mas como faz a higienização? É um treinamento, tá? Você não pode entregar o EPI e dizer, limpa aí. Não. Por exemplo, um protetor tipo plug, existe um jeito de limpar, né? Se ele não é descartável. Então, parte-se do princípio que o SESMIT, a segurança do trabalho, a consultoria, ela tem como obrigação cumprir esse plano de ação. E um deles é o treinamento de higienização do EPI que o cara usa. Existe uma matriz, né? Eu faço assim, tem um quadro de função. Eu emito uma matriz de EPI. Então, eu vou ali pela matriz, o soldador precisa de uniforme, de raspa de perneira de raspa de couro, precisa de uma máscara completa, precisa disso. E aí eu coloco só os soldadores dentro de um treinamento de ordem de serviço e falo sobre limpeza, sobre conservação dos EPIs do soldador, mas isso para uma empresa grande. Você pode, às vezes, colocar todo mundo junto? Pode. Você vai avaliando de acordo com a situação do seu tempo, da sua análise. Mas, assim, a empresa, ela tem que dar o treinamento, tá? Ela tem que dar o EPI, dar o treinamento, ela tem que facilitar a limpeza, porque também não é só entregar e não deixar pontos. O cara não pode lavar o EPI quando ele está tomando banho. Pode lavar algum? Até pode, mas você tem que deixar pontos de tipo... Na última empresa que eu trabalhava, a gente tinha umas pias de inox perto da obra. Então, essa pia de inox também serve não só para lavar a mão, mas para lavar o óculos, lavar o protetor tipo plug, né? E essa questão da máscara do Covid, aí entra a questão do tipo da máscara, né? Tem máscaras hoje, claro que eu acredito que não seja essa, depende também do nível da empresa que você trabalha. Se você trabalhar num laboratório, que o EPI é outro nível, aí realmente, com certeza, você deve ter uma máscara aí que dure 4 horas. Então, assim, quando a máscara... Existem máscaras e máscaras. Ela é descartável, que tu tá dando pro pedreiro, então ela vai durar ali 4 horas. Tem máscara que dura 2 horas. Se molhar, então tudo isso olha, depois da pandemia,
Jéssica, isso ficou muito criterioso. Eu acredito que, infelizmente, no Brasil a gente está falhando muito sobre o treinamento de entrega de EPI, porque o pedreiro recebe ou traz essa máscara dele de qualquer jeito, e não é assim. O pedreiro tem que saber quanto tempo ele fica com essa máscara, quanto tempo ele troca essa máscara. Só que a gente sabe que no Brasil, meu Deus do céu, tá tudo de todo jeito aí, né? Mas se a gente for levar ao pé da letra, como a norma pede, e como a Anvisa tá protocolando, né? Você tem que fazer a troca aí, dependendo. Se for uma máscara normal. Sim, 3 horas, 2 horas. E outra coisa, é como também as máscaras de. As próprias máscaras com filtro, né? Quando o filtro. Como é que você sabe que o filtro tá saturado? Quando ele fica mais molhado, né? Então é a mesma coisa. Você percebeu que sua máscara tá mais molhada, já é a hora de trocar. Então, a pessoa tem mais de uma máscara dentro de um saquinho, né? Para poder levar. Sim. Se for uma máscara de tecido, ela volta para casa e lava. Se for uma descartável, Claro. se ela trabalhar se ela for um enfermeiro, se ela estiver trabalhando no hospital, né? Aí é aquela descartável. A verdade é, a empresa tem por obrigação disponibilizar uma máscara para a pessoa. Na hora que ela quiser trocar, tem que ter. Porque se ela for impedida de usar EPI, eu volto a dizer, é um passivo trabalhista, tá? Qualquer funcionário pode gerar essa reclamação trabalhista e a empresa vai perder, viu? Vai perder. Vai perder, porque o direito do trabalhador é que... Se não tiver... Já começa que se não tiver isso nem mencionado num documento, já começou errado aí. Então, a tendência é ladeira abaixo, né? Pronto, você já entendeu. Os PPRAs, os programas, eles têm que ser mencionado esse risco da pandemia, né, do Covid. A empresa, por ser um vínculo empregatício, ela tem que forçar o cara a usar o EPI. Se ele insistir em não querer usar a máscara enquanto ele está dentro do ambiente de trabalho, ele está colocando em risco não só ele, mas os outros amigos dele, né, do trabalho. Então ele tem que ter uma justa causa aí, porque ele está se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, porque ele pode estar contaminado, né? Claro. Não, mas é até engraçado você falar disso, porque hoje mesmo tem um projeto novo de uma empresa, e aí o técnico estava falando, porque eu vou precisar fazer o teste do Covid hoje, aí eu vou ficar 4 dias no hotel, em isolamento, depois eu vou fazer um outro teste para poder entrar na empresa para fazer as avaliações e tudo mais. E aí eu fiquei lembrando disso do Covid, aí eu curiosa, fui lá abrir o documento da empresa para ver se mencionava Covid. Mencionava, lógico. Aí eu falo, pô, todo esse trampo de deixar o cara em isolamento, mas não tem isso para os funcionários. Então, assim, para quê, né? Até onde esse cuidado está sendo total, né? Está sendo só parcial. Como se o coronavírus ele viesse do cara de fora da empresa, né? E não é isso. O coronavírus pode vir de qualquer lugar, né? Inclusive dos funcionários. Essa questão desse tipo de gestão aí, que é uma gestão dividida, eu não sou muito a favor, não, né? É aquela coisa do fazer para inglês ver, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito isso ainda, né? O fazer só para inglês ver. E desse jeito, eu nunca fui a favor. Eu sempre gostei de usar uma frase que no meu último emprego privado, assim, como gestora de segurança, que foi, acho que, o segundo maior desafio da minha vida, acho que o maior desafio da minha vida, que eu fiquei durante 6 anos, que eu aprendi muito, eu lembro que eu dizia muito isso pro meu chefe. Na hora que a gente já tinha uma certa intimidade, o diretor, e aí, na hora que ele me gerava qualquer coisa, qualquer não que ele me dava, não, isso não, eu não vou fazer. Aí eu já olhava e dizia para ele, olha que eu não sou vaca de presépio, hein? Eu vou embora, eu peço demissão. E eu fiquei com essa... Ele, que história é essa, senhora, de vaca de presépio? Por quê? Porque a vaca de presépio a vaca fica lá no presépio, parada, e só assina. E eu sempre fui uma engenheira inconformada. A minha característica foi inconformada. Eu nunca me calei desde o meu primeiro emprego. Eu sempre perguntei, mas por que isso? Por quê? Agora, óbvio, se você comparar a Ludmilla de quando ela iniciou, que tinha 24 anos de idade, a Ludmilla hoje é diferente. Eu não tinha tanta segurança como eu tenho hoje, né? Há 13, 14 anos atrás, eu ficava, mas por que isso? E me calava e ficava, será que tá errado? Hoje não. Hoje eu já vou mais empurrando o pé, né? Quando eu vejo que tá errado, eu falo, não, eu não admito isso. E pelos meus resultados, é por isso que eu sempre falo, Ludmilla, mas eu pedir demissão, eu falo assim, calma.
Não é porque eu pedi demissão que você vai pedir. Porque eu pedi demissão porque eu Ah, sabia que existia outra empresa para me contratar e eu podia ter uhum. teoria. Então, nem todo mundo pode também empurrar o pé e sair pedindo demissão, né? Ah, eu sou rebelde sem botar o pé, criar uma crosta, né? Criar eu falo que é criar uma casca grossa, né? E aí, tu já tem essa casca grossa que tu pode falar de igual para igual? Então é a história do estagiário que queria, porque queria que o cara abrisse a CAT. Bicho, cala tua boca. Tu é estagiário. Se o cara não quer abrir a CAT, ou tu fica, permanece calado, ou então vai embora e tu denuncia para o Ministério do Trabalho. Entendeu? E às vezes nem Mas o Rude, essa história da CAT, mas o funcionário ele pode abrir também a CAT sozinho, ele próprio, não pode. pode? Pode. Pode, ele Então, pode, ele na verdade não é ele próprio, ele pode ir no sindicato, pedir um sindicato para abrir, né? Eu acredito. talvez esse estagiário poderia fazer uma orientação para esse Bem, acidentado de, olha, bem lembrado. Eu não lembrei dessa parte. você pode fazer isso, já que, porque assim, eu ouvi essa semana uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes, se a gente não consegue mudar a cabeça da empresa, a gente muda a cabeça do funcionário, né? É, Porque o funcionário que sabe dos seus direitos, ela até falou, aqui no Brasil a gente tem essa quantidade de causas ganhas trabalhistas, porque a pessoa que sabe dos direitos dela, ela vai atrás e ela consegue, porque ele sabe que a empresa não está preparado para isso, né? bem colocado, mas também tem um outro lado da moeda, tá, Jéssica? Que eu preciso dizer. O que Sim, acontece? Por que que também não é bom? Você tem que pensar bem quando você for fazer esse tipo de recomendação e influenciar o funcionário a abrir a própria CAT, porque senão você pode estar gerando um antro que você vai perder o controle. Porque existe esse funcionário que realmente quebrou o pé, fraturou o pé e vai ficar 7 dias afastado. Mas existem funcionários que criam histórias, entendeu? Para poder gerar afastamento, para poder gerar benefício de causa. Então, isso quando você está do outro lado fazendo a gestão, é mais complicado você chegar e dizer, olha, o chefe não quer que abra a CAT, mas vai lá e faz tu, porque senão tu pode estar dando um tiro no próprio pé, sabe, Jéssica? Então tem que devagar quando você recomenda esse tipo de coisa. Claro que se, por isso que eu perguntei, bom, mas se isso já acontece, eu imagino que esse chefe já aconteceu outras vezes. Não, Ludmila, já acontece. Então você tem que avaliar toda a situação. É a primeira vez que o cara tá vendo isso? Ou já é uma recorrência, já existiram outros milhares de acidentes que o cara não recorre? Aí sim, aí eu realmente, na verdade, Jéssica, se já tivesse acontecendo muito disso, é Ludmila, do jeito que eu sou, com certeza eu já não trabalhava mais nessa empresa. Porque o cara tá prejudicando o Brasil, né? O cara tá ali gerando um monte de acidente e não tá comunicando, né? Não tá entrando pro número enfim, pra estatística. E ele tá se sim. beneficiando, né? Porque ele não tá pagando pelo FAP, né? Porque no momento que ele não abre a CAT, essa taxa, muito com certeza, esse cara sabe o que é a FAP. Por isso que ele tá pedindo para não abrir o CAT, porque ele já tá ciente. E ele sabe quanto ele contribui mensalmente para se ele abrir tantos CATs ou menos, É. né? Agora, Então, agora, isso preocupa, porque se um cara desse já tem essa mentalidade, imagina como que ele trata o funcionário, né? Trata feito um lixo, porque para ele, o cara tá acidentado ou não, tanto faz. Ele quer, só pensa no dinheiro. Ele não. Eu não sei nem para que ele tem técnicos. Imagina os técnicos de segurança como são tratados dentro de uma empresa dessa, onde o cara não pode abrir uma CAT. Sinceramente, infelizmente, ainda é a realidade do Brasil, né? Não é um caso à parte, isso acontece sempre, né? Infelizmente, eu, graças a Deus, nunca trabalhei em nenhuma empresa onde as minhas obrigações foram travadas. As obrigações básicas sempre foi autorizada. Claro que uma coisa que eu queria além me seguravam, né? Mas o básico, uma CAT, gente, pelo amor de Deus, a CAT é obrigação, é lei, a pessoa tem que abrir, né? E infelizmente acontece sim, né? Mas a gente ainda fica meio surpreso quando vem esse tipo de comentário. Ah, eu trabalho numa empresa onde o cara não abre CAT. E ele falou assim mesmo: eu prefiro pagar pro cara, dar o dinheiro na mão dele, ver, do que abrir CAT e fazer ele entrar pro benefício. É porque ele sabe do FAP, né? Veja como ele não quer queimar a imagem, né, da empresa dele, sabe do todo. claro, mais perto do que a gente. Pois é.
Gente, essa live teve muito entra e sai, meu Deus, muito entra e sai, mas eu não tô vendo nenhuma perguntinha aqui, eu vi que teve um comentário aqui, Gustavo, imagino que a inclusão com o Covid-19 como risco biológico possa trazer outros vírus que não eram, possa trazer outros vírus que não eram considerados. Não, veja, Gustavo. Eu entendo assim que os outros vírus que não são considerados, eles não estão como pandemia. Então, no momento que não é pandemia, eu não posso considerar esse vírus. Eu imagino que no ambiente de trabalho não tem esse vírus, porque ele não está considerado como pandemia. Então, o Covid, ele é considerado dentro como risco, porque ele é pandemia. O que é pandemia? Disseminação total. Ele está em qualquer ambiente, ele está no ar. O vírus está no ar. Por que a gente sai de máscara quando a gente vai? Por que o Ministério da Saúde fala pra gente ir pra praia e andar de máscara? A gente podia então tirar a máscara, né? Mas eles pedem pra gente ir de máscara pra praia. Por quê? Porque ele está no ar, é uma pandemia, está em todo lugar. Então, se está em todo lugar, você tem sim que considerar no PPRA. Outros vírus não estão em pandemia, então eu não preciso colocar a máscara. Desde que o vírus. Qual é o único meio que até hoje, tá? Eu estou falando do que foi comprovado até hoje. Até hoje, nenhum estudo comprovou outra forma de disseminação desse vírus, a não ser pelas vias aéreas. Então a gente tem que cobrir isso aqui. Eu não sei os outros vírus. Quais são esses outros vírus que você está fazendo comentário que não são considerados? Eu preciso saber. Porque existem outros vírus que são pelo sangue. E quem é que está na obra e está fazendo transfusão de sangue? Então, assim, tá falando de uma pandemia, de um vírus que tá aí, que qualquer pessoa pode pegar, né? Então é por isso que a gente tá falando sim que ele precisa ser considerado no PPRA, tá? Aqui, deixa eu ver, hoje não. É um entra e sai danado, né? Entra todo mundo, sai. O Gustavo tá aqui ainda, considerados no PPRA. Pois é, Gustavo. Mas o vírus depende também do ambiente onde você trabalha, né? Quando você vai fazer um PPRA de um hospital, e depende, se o cara trabalha na UTI, ele tem um risco de vida, entendeu? Agora você coloca vírus, e aí você vai ver qual é o ambiente que tá de trabalho, né? E aí por isso que o cara ganha insalubridade, porque trabalhou no hospital, num ambiente onde tem uma possibilidade de receber clientes contagiosos, o cara já recebe insalubridade, tá? Mas o Covid, até que eu me entenda, por exemplo, isso depende também do decreto. Eu fiz um laudo fiz 2 laudos durante a pandemia de NR15, que uma prefeitura me solicitou, porque foi autorizado pelo prefeito para pagar um adicional acima do que já era pago para a equipe de saúde da prefeitura. Por quê? Porque eles estavam na linha de frente e eles acharam por bem aumentar o salário de quem estava na linha de frente. Eu achei muito legal. Só que eles precisavam da emissão de um dinheiro de segurança. E aí eu fiz 2 laudos de NR15 autorizando, né, assinando, colocando, escrevendo, né, descrevendo todo o decreto da cidade, do estado de Pernambuco, onde o governo do estado falava que sim, era um risco de vírus e tal, uma pandemia disseminada, e que a gente precisava aumentar o grau de insalubridade desse pessoal de linha de frente. Então é diferente, né? A condição desse vírus ele é totalmente novo, é por isso que eu incluo, tá, gente? Outra coisa, não estou dizendo que esse é o mais certo, não. Eu estou falando que tudo que eu tenho visto hoje, do que eu tenho estudado, eu concluo que sim, meus PPRAs, eles precisam estar incluso o risco do Covid, tá? Da doença. E você precisa colocar lá que a empresa tem que colocar álcool em gel, a empresa tem que entregar máscara, a empresa tem que fazer com que o funcionário trabalhe. Porque, veja, eu fui numa obra outro dia e o cara, uns usa máscara, outros não usa. Aí eu fui lá, eu me senti mal. Eu falei, cara, esse cara não pode ficar sem máscara. Eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo numa situação de risco. Então, quem vai obrigar o funcionário a usar máscara, Jéssica, se não for a pessoa da segurança do trabalho? Só pode ser. Exatamente. E qual é o documento que vai te dar base para isso? O PPRA, né, não? Então, meu amigo, o PPRA é o documento que vai te dar força para que você possa, sim, obrigar que o funcionário use a máscara. E você garanta que você está dando as medidas de prevenção para que você não haja... Imagina, você tem uma disseminação na tua empresa. A empresa parou porque está todo mundo afastado. Então, você tem como... Não, e acontece mesmo, né? Por exemplo, perto do trabalho, uma agência de um banco fechou
inteira por causa de um caso suspeito de Covid. Ficou 3 dias fechados. E veja o que quebra, né? O que diz. Muita empresa fechou por causa disso, porque um ou dois, aí pronto, ele já tem que deixar as pessoas de quarentena, porque se um tava, os outros provavelmente estão com esse vírus. Então você tem que ficar 14 dias em casa. E isso prejudica o quê? A empresa de novo, que tá só pagando salário e a pessoa em casa. Então, gente, a questão de você fazer a análise de risco, colocar o Covid, garantir a prevenção de medidas, não é só saúde, não, é a questão financeira também. Você está usando a cabeça, você tá fazendo uma gestão de risco para que essa empresa não feche, todo mundo afastado de quarentena. Sim. Entendeu? É bem isso mesmo. Mas eu acho que é esse ponto que eu acho que ninguém ainda está dando tanta atenção, né? Talvez quando começar a chegar a causa trabalhista, né, por questão de Covid, talvez abra um pouco mais o olhar das empresas. E tu esperar, viu, Jéssica? Que eu acho que esse ano de 2021 vai chover. Vai chover. Porque as pessoas não estão preparadas, não estão fazendo PPRAs, não estão fazendo DDS, porque estão tudo perdida. Eu não estou dizendo que é porque são burros, não, gente. Mas é porque realmente é uma informação nova. Muita gente desconhece. Entendeu? E aí a pessoa desconhece, um estudou um pouco mais, um foi atrás, um fez uma análise, uma conclusão, outros pensam que não é necessário. Tá tudo bem, mas a gente precisa entender que é um vírus e que se você não fizer uma medida de prevenção e não colocar isso por escrito, você vai perder a causa. Você vai perder a causa. Pode esperar que o juiz vai dar ganho de causa para o funcionário. Eu não tenho dúvida disso. Eu também não. Ainda mais que lá tem o setor de perícia, de auxílio, assistência de perícia. Eles já estão esperando por isso em alguns casos já. Com certeza. Ô, Jéssica, agora já tem 56 minutos, né? E aí eu adorei, né? Adorei falar desse assunto, adorei saber que tu é estagiária e tá tão envolvida e tão interessada. É isso aí, tu tá no caminho certo, viu, Jéssica? Tá, continua, porque tu vai crescer muito. E eu gostei de ver o jeito que tu fala, interessada, bem levando em consideração as outras partes, é isso aí mesmo. O técnico, o profissional de segurança, o profissional que faz gestão, ele tem que considerar as outras partes. Ele não é o dono da verdade, ele tem sempre que considerar as partes interessadas. Eu gostei de ver essa pitada em ti, mesmo tu não tendo ainda um cargo de liderança, nem de cargo, não tem voz, não tem autonomia porque é estagiário, mas está preocupado com as coisas e fazendo um comentário já pertinente, né? E aí, muito com certeza, tu tem um caminho muito promissor pela frente. Eu costumo enxergar longe essas coisas. Eu percebi que você se destaca já. Eu gostei de ver, não só por causa da live, não é só por isso não, mas o jeito que você fala, o interesse em buscar, eu gostei de ver. É isso aí mesmo. Continua, tá? E meu Instagram tá aqui liberado, né? O meu conteúdo. Inclusive, gente, para quem não viu ainda, quem não viu meus stories, eu não postei ainda no feed. Eu acabei de disponibilizar mais um e-book, só que esse e-book é totalmente gratuito. E então, o nome do e-book é Como Evitar Dores de Cabeça com Terceiro. Então, se você é uma pessoa... Eu já baixei, já. Já baixou. Se você é uma pessoa que gosta, que quer saber mais sobre gestão, sobre NBR 31000, sobre as dicas e sobre as soluções que eu fui criando ao longo de 13 anos, vai no meu link aqui, ó. Clica aqui na bolinha da Ludmilla, ó, no final dessa live. Vai lá no meu perfil, tem um link e a primeira opção tem assim, e-book 3. Você clica e você vai preencher um formulário e baixar automaticamente de graça um PDF com algumas páginas aí, mais de 16 dicas, mais de 16 informações. Não são dicas porque foram testadas, desenvolvidas e aprovadas, né? Eu vivi isso aí. Então eu espero que vocês gostem. Eu quero agradecer demais a Jéssica, mesmo com o filho, né? Disse sim para Calma. a gente sabe que mãe, né, nesse horário tem que se dedicar com a criança, mas eu também não quero mais tomar seu tempo, já tem 58 minutos. Já tá causando aqui já, ó. Causando, né? Chega. Ei, Chega! Vamos já pro banho, vamos! como é o nome dele? Como é o nome dele? Caetano. Caetano. Ah, gente. Nervoso. Ó. Caetano tem que ser mais calmo. Caetano. Tá impaciente já. Olha, tá vendo, gente? Mas o vídeo foi muito bom.
sanou muitas Que dúvidas bom. que estão. E que às vezes a gente fica com medo mesmo de perguntar, ainda mais, né? Tem pouca voz, a gente fica com receio de parecer que tá passando por cima, né? Porque às vezes Eu entendo. o outro também se coloca nesse lugar, né? Com certeza. Não, eu sempre falo, gente, quem estiver aqui vendo essa live agora, ou tá vendo por IGTV e tem vontade, e acha que a pergunta, você nunca perguntou para alguém, ou tem vergonha. Se você, claro, não quiser fazer a pergunta aqui ao vivo, que é uma hora que você ajuda outras pessoas, você pode mandar por inbox, tá? Eu respondo, mas seria muito melhor se você pudesse fazer ao vivo, porque gera isso aqui, né? A gente se conhece, a gente não fica, a gente vê o rosto da pessoa, deixa uma palavra aí de motivação para continuar, conhece, sabe, dá uma dica a mais, porque eu não só respondi a pergunta dela, mas também falei outras coisas, né? Então é interessante fazer essa conexão, essa integração aqui com a gente, é por isso que eu tô aqui no Instagram, né? Não é só para ficar postando coisa, é para fazer essa integração mesmo com vocês, porque eu acho que é só assim que a gente pode ajudar. Eu tenho mais experiência e vou ajudar as pessoas que estão iniciando, que estão com certa dificuldade. Então, se você quiser, é só mandar um inbox, a gente agenda o dia que você puder, a hora que você puder, e a gente faz esse bate-papo aqui, responde as suas perguntas. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Rubio. Um beijo. Beijo, boa noite, bom fim de semana, tá? Pra você também. Tchau, tchau.